Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de muitas bênçãos nessa terça-feira, que o Senhor venha falar uma vez mais aos nossos corações pela graça dele. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. A palavra de Deus ela nos diz assim, nós faremos a leitura do texto lá em Esther, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. A moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar-lhe seus enfeites e os seus quinhões, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar por suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Vamos entender aqui o contexto desse texto. O contexto, a rainha chamada Vasti, esposa do rei chamado Assuero, ela desagrada ao rei numa atitude dela, em rebelião, em rebelia, né, em desobediência, rebeldia e desobediência ao rei, e ela acaba sendo deposta da sua posição de rainha. E aí o rei, o reino ali, a corte, eles fazem um concurso. E nesse concurso, para poder escolher uma nova rainha, Esther, que era uma judia, que era do povo de Deus, ela vai também e participa, né, vai à presença do rei e participa desse concurso. O livro de Esther é um livro bem interessante, porque ele mostra uma trama do adversário usando um homem chamado Amã, que era um homem muito influente dentro do reino do rei Assuero, né, muito influente mesmo, e esse homem ele trama contra o povo de Deus para exterminar o povo de Deus. E aí o Senhor vai lá e posiciona Esther no meio da corte. Esther acaba sendo escolhida a rainha, e através desse posicionamento dela ali, ela consegue acesso ao rei e ela consegue interceder pelo seu povo que, como eu disse, havia uma trama contra o povo de Deus. Então o livro de Esther, basicamente, resumindo aqui o livro, conta essa história. Mas aqui na escolha de Esther, esse versículo, ele às vezes ele pode passar desapercebido, né? Ele pode passar direto numa leitura muito rápida. Nós, às vezes, nos focamos na história como um todo e esquecemos os detalhes. Mas nesse concurso, Esther se apresenta diante do rei e o texto aqui é muito bonito, muito profundo. Ele fala de alguém que se apresenta na presença do rei e o rei se agrada dessa pessoa. O rei se agrada dessa pessoa que se coloca diante dele. E quando nós olhamos para a nossa vida e trazemos esse texto para os dias de hoje, para a nossa condição, ele conversa muito com aquilo que é o que passamos, né? Porque o texto ele fala que o rei Assuero preparou um banquete, ele chama todo o povo na fortaleza. Como eu disse, aquela rainha chamada Vasti tinha recusado, né, esse convite, então ela não tinha direito de participar. Quem alcançou o favor, quem não tinha direito, mas passou a ter, isso é graça, não ter o direito, mas receber, foi Esther. Ela recebeu o privilégio de se assentar na mesa, como uma rainha. E Deus ele tem um banquete para a sua vida. E Deus ele tem um banquete para a minha vida, para as nossas vidas. Hoje, o mundo, e muitos têm sido como Vasti, têm rejeitado, têm se rebelado contra a vontade de Deus. Não tem dado valor à bênção, não tem dado valor àquilo que o rei quer, aquilo que o rei ele coloca como o seu querer, a sua vontade. Isso pouco importa para o mundo, isso pouco importa para muitas pessoas. Mas para Esther era relevante. E ela se apresenta, e o texto bíblico diz que a moça pareceu formosa aos seus olhos. Ou seja, Assuero viu beleza em Esther. Pareceu formosa aos seus olhos. Hoje, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós temos uma vida definida, quando em nós há a esperança da salvação e a esperança de que Deus opere salvação e livramento na nossa vida, isso é agradável ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé o coração de Deus se alegra. E a moça alcançou graça perante o rei. A graça, o favor imerecido. Ela apareceu formosa aos olhos do rei e alcançou graça. E quando ela alcançou graça, o texto vai dizer que ele apressou-se em lhe dar seus enfeites e os seus alimentos. Quando nós alcançamos a graça de Deus, Deus se apressa em adornar a nossa vida, em nos dar dádivas, em nos presentear. A fé é a base de tudo, porque muitas vezes nas provações nós entramos num declínio tão grande
da nossa fé que nós só sabemos murmurar. Nós não temos em nossos lábios uma expressão de gratidão por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus já realizou. Nós só murmuramos pelo que não temos ainda, pelo que não recebemos ainda. Isso é ingratidão. A moça alcançou graça aos olhos do rei e o rei apressou-lhe em dar os seus enfeites, em conceder a ela os adornos, aquilo que adornaria, que traria beleza, edificação, crescimento. É o que Deus nos dá, são os adornos. E os seus alimentos, Deus também fortalece, nos dá alimento para a nossa caminhada. São as experiências, é a revelação dele através da sua palavra, são as promessas que servem como alimento para a nossa fé. Olha que coisa maravilhosa. Isso tudo porque Esther se apresentou. Diferente de Vasti, que recusou o chamado do rei, ela se apresentou. O Senhor tem bênçãos para aqueles que estão se apresentando diante dele, para aqueles que estão buscando a sua presença. Achegai-vos a mim, e eu também me achegarei a vós. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E não só isso, ainda foram chamadas ali 7 moças de respeito da casa do rei, que serviram Esther. E ali estiveram diante dela, lhe ensinando, lhe mostrando, ali lhe entregando as dádivas do rei. Deus tem dado ordem, Deus tem colocado pessoas na sua vida para te abençoar. Deus vai mover situações, Deus vai colocar pessoas para abrir portas, para te dar palavras, para estender as mãos para você. Pessoas de respeito, pessoas que vão estar ali cumprindo os desígnios do Senhor, como essas 7 moças de respeito da casa do rei. 7 fala da perfeição, porque o que Deus faz na nossa vida é perfeito. O tempo de Deus para a nossa vida é perfeito. O momento de o Senhor colocar essas pessoas, de o Senhor realizar e mudar os cenários, é um momento perfeito. 7. E a fez passar com as moças ao melhor lugar da casa das mulheres. O Senhor quer te conduzir ao melhor lugar. Praticamente aqui Esther foi conduzida, né? Com ali as moças da casa do rei, as súditas do rei. Foi para o shopping. A casa das mulheres foi para o shopping. Foi lá escolher roupa, escolher tudo de bom, tudo do melhor. Foi lá. Foi para o shopping. Foi tomar um banho de loja lá no palácio do rei. Que bênção. Olha o cuidado do rei. E a alegria de Esther, uma jovem simples, uma mulher simples, que de repente se viu sendo colocada na posição de uma rainha. Essa é a posição que o Senhor quer te colocar. Esse é o lugar que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã. Uma posição de bênçãos, uma posição de alegria, uma posição de restauração, uma posição onde o Senhor vai operar e vai transformar a sua vida. Por fim, Esther acabou por se casar com Assuero. Por fim, ela acabou de permitir ali, né? E o Senhor acabou cumprindo na vida dela os desígnios dele, Deus, colocando ela na posição certa, para o tempo certo, para o momento e a situação certa, para alcançar e salvar outras vidas. Tudo isso foi bênção para Esther. Mas através dessa bênção, outras vidas, o povo do Senhor, que havia um juízo sobre eles, recebeu o livramento. Deus está te colocando numa posição e Deus vai te honrar, porque você tem se apresentado. Porque você não tem sido como Vasti. Porque nós não temos sido como Vasti, como um mundo que rejeita o rei, que quer viver em rebelião, em rebeldia, aquilo que é a vontade do rei. Não, nós não somos como Vasti. A igreja do Senhor, o povo de Deus, é como Esther. E assim como o rei abençoou grandiosamente a vida de Esther, Deus tem bênçãos para você. Na posição certa, no tempo certo, você vai receber esses milagres, essas bênçãos. Tá bom? Que o Senhor te abençoe nesse dia, que seja um dia maravilhoso. A paz do Senhor Jesus.